Vamos lá então, bem-vindos à nossa aula de Mecânica Celeste e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com energias, vamos trabalhar um pouquinho com momento e vamos aplicar esses conceitos no estudo das órbitas. Bora lá para os nossos conceitos básicos. Primeiros conceitos, energias fundamentais dentro do estudo da Mecânica Celeste. Você olímpico que vai arrebentar nas provas precisa conhecer bem duas energias. A energia cinética, que é a energia de movimento, que a gente indica com a letra K, um K maiúsculo. Definição de energia cinética, mv²/2. Toda vez que eu tenho uma massa e essa massa tem velocidade, tem a energia cinética, tem a energia de movimento. E tem a energia potencial gravitacional, que a gente indica com a letra U. Como é que eu gosto de explicar a energia potencial gravitacional? Lembra que matéria atrai matéria? Lembra que grave atrai grave? Lembra da força gravitacional, uma das forças fundamentais da natureza? Pois é, a energia potencial gravitacional ela vai ter o papel de vencer essa atração gravitacional. É assim que eu gosto de definir. Esse U, que nós vamos ver agora, ele é a energia que duas massas devem perder para vencer a atração gravitacional. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? Esse U ele é definido como menos, exatamente por conta dessa perda de energia, G, constante de Cavendish, Emão, massa dos corpos envolvidos, dividido por R. Esse R é a distância entre os centros de massa. Agora vamos para a nossa próxima energia, que é a energia mecânica, ou energia total de um sistema. Eu gosto de explicar a energia mecânica, falando também da conservação da energia. Vamos ler aqui. A energia não pode ser criada ou destruída. A energia total de um sistema, ela não se ganha, não se perde. Pode apenas ser transformada com sua quantidade total permanecendo constante. Beleza, mas qual é a quantidade total da energia quando eu penso na massa de um corpo girando em torno de outro? A energia total, esse E, vai ser a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Vai ser o K mais U, um mv²/2 menos G sobre R. Note que a energia cinética ela é um parâmetro positivo. Note que a energia potencial gravitacional ela é um parâmetro negativo. Portanto, no estudo das órbitas, a energia mecânica, a energia total de um sistema, ela pode ser positiva, pode ser negativa e também pode ser igual a zero. Próximo conceito, momento. Você precisa conhecer bem o momento linear e o momento angular. Já adianto que para a astronomia, para os exercícios, tanto da IOA como da OLA, o momento angular ele é mais relevante. Mas não dá para entender o momento angular sem falar sobre momento linear. Momento linear a gente indica com P minúsculo, ele é uma grandeza vetorial, assim como o momento angular, ele tem módulo, direção e sentido. E a definição do momento linear é m vezes v. M é grandeza escalar, M é massa, né? Não tem direção e sentido, agora a velocidade tem. Tá? Então a direção do vetor velocidade, ela também vai coincidir com a direção do vetor momento linear. Como é que eu gosto de explicar o que é o momento linear? Ele está atrelado com a inércia de um corpo. Você lembra da primeira lei de Newton? Vamos ler aqui, ó. As massas apresentam inércia no seu movimento linear. As massas não mudam a sua velocidade naturalmente. Quais são os parâmetros que atrapalham essa mudança da velocidade? Obviamente, a quantidade de matéria que está em movimento, quanto maior a massa, vai ser mais difícil mudar a velocidade. E, obviamente, a velocidade. Quanto estiver mais rápido, né, quanto maior a rapidez, também vai ficar mais difícil mudar esse estado natural. Agora vem o momento angular. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o momento linear e multiplicar pelo vetor posição. Toma cuidado que aqui esses parâmetros eles são vetoriais, por isso que o certo aqui é colocar o produto vetorial entre o momento linear e o vetor posição. Ok, professor, mas o que é o momento angular? Do mesmo jeito que os corpos apresentam a sua tendência em manter o seu movimento linear, eles também tendem a permanecer no seu estado de giro, no seu estado de rotação. As massas também apresentam inércia no seu movimento de rotação. E nós temos vários exemplos na natureza. Um deles é a Terra girando em torno do seu próprio eixo. Ela começou a girar e não vai parar a sua rotação do nada, né? Não é natural a Terra parar a sua rotação.
Você pode pensar também na Terra girando ao redor do Sol, ou dos planetas girando ao redor do Sol, uma pedra presa à extremidade de um barbante, tá, girando. Também eu tenho os elétrons girando em torno do núcleo atômico. Todos esses corpos apresentam essa inércia de rotação. Professor, dá uma dica, como é que eu posso calcular de forma simples o momento angular? Dá uma olhadinha aqui nesse esquema. A equação escalar do momento, né, sem a gente pensar em direção e sentido, só o valor do momento, para a gente não ficar se preocupando tanto com o produto vetorial, tá, de P e R, vai ser mvr, os dois escalares da massa e da velocidade, o R, o vetor posição, e o seno de θ. O que é esse R? Esse R é a distância entre os corpos envolvidos. Dá uma olhada aqui que eu tenho um eminho, que ele está girando em torno do emão, que aqui está sendo representado pelo Sol. Entre eles eu tenho uma distância, né? Eu meço essa distância do centro de rotação até a massa M. Né? Esse aqui é o R. E o θ, toma cuidado que ele é medido a partir da direção do vetor posição, aqui esse tracejado, com uma rotação obedecendo a regra da mão direita. Então o truquezinho para você saber qual é o θ, você vai pegar a sua mão direita, vai colocar na direção do vetor posição e vai girar a sua mão até você encontrar o vetor velocidade. Então aqui você vai ter a noção do ângulo que você coloca no seno de θ. Professor, momento se conserva? Sim. Existe a conservação da energia, existe a conservação do momento. Vamos dar uma olhada aqui. Da mesma maneira que é necessário haver uma força externa atuante para alterar o momento linear de um objeto, muito atrelado à primeira lei de Newton, é necessário haver um torque. Lembra que é torque? Torque é a capacidade que uma força tem para girar um corpo, né? A eficiência de uma força para girar um corpo em torno de um ponto. É necessário haver um torque externo para alterar o momento angular de um objeto. Se você não tiver um torque externo em torno de um corpo que está em rotação, ele não vai alterar esse estado de rotação. É isso que está por trás da conservação do momento angular. Vamos agora aplicar alguns conceitos de energia, desses conceitos que nós vimos agora há pouco, no estudo das órbitas. Vamos lá. As órbitas que você precisa conhecer, elas vêm de secções cônicas. Então aqui eu tenho um cone e as secções que nós vamos estudar. Existem as órbitas circulares. O círculo ele tem como grau de achatamento zero. O grau de achatamento é o que a gente chama de excentricidade. Então a circunferência ou a órbita circular tem excentricidade zero. Existe a órbita elíptica, que a excentricidade é um valor entre 0 e 1. Existe a órbita parabólica. Nessa órbita a excentricidade é exatamente 1, a excentricidade é igual a 1. E também tem a órbita hiperbólica. Na órbita hiperbólica a excentricidade é maior que 1. Primeiro tipo de órbita que nós vamos estudar é a órbita circular. O que eu tenho? A órbita circular é uma órbita fechada. Essa massa eminho, ela não consegue escapar do emão. Portanto, ela não tem energia de movimento suficiente, energia cinética suficiente para ir embora. Ela fica presa numa órbita em torno do emão. E é isso que eu escrevi aqui do lado. O módulo da energia cinética não consegue vencer o módulo da energia potencial gravitacional. O K é menor do que o U. Consequentemente, quando você soma esses dois fatores para chegar na energia mecânica, como o K é positivo e o U é negativo, a energia total do sistema, a energia mecânica, é menor que zero. Relações válidas para órbitas circulares. Vamos falar um pouquinho do K. Lembra que o K é energia cinética, mv² sobre 2. E para órbitas circulares, o valor da velocidade pode ser definido como raiz de Gm sobre R. Aqui eu posso fazer um truquezinho, eu posso passar esse raiz para cá, né, fica v² Gm sobre R, e substituir na equação de cima. Aí eu tenho uma outra opção para calcular a energia cinética. O mv² sobre 2 continua valendo, mas a outra opção é colocar o K igual a G mão em mim sobre 2R.
Vamos falar agora um pouquinho sobre energia potencial gravitacional. É claro que o U menos G mão eminho sobre R continua valendo. Só que a gente viu que a energia cinética para órbitas circulares é dado como G mão eminho dividido por 2R. Eu posso passar o 2 para esse lado, né? Fica 2K G mão eminho sobre R, substituindo a equação de baixo. E aí eu tenho que energia potencial gravitacional será igual a menos o dobro da energia cinética. Essa relação ela é um dos vários enunciados conhecidos como Teorema de Virial. Então, se você ouvir falar em Teorema de Virial, é esse daí. U igual a menos 2K. Vamos falar agora sobre energia mecânica. Energia mecânica é a soma da energia cinética e energia potencial gravitacional. Só que, de acordo com o Teorema do Virial, U igual a menos 2K. Então, substituindo, eu tenho que a energia total é igual a menos a energia cinética. Como energia cinética é G mão eminho sobre 2R, a energia total do sistema vai ser menos G mão eminho dividido por 2R. Próximo tipo de órbita. Vamos pensar do ponto de vista energético, órbitas elípticas. Então aqui eu tenho uma elipse, eu tenho o emão em um dos focos, eu tenho um eminho com a sua velocidade, a distância entre emão e eminho é esse R, que ele também é o vetor posição desse corpo, esse R muda o tempo todo à medida que ele gira, esse R'inho, ele é mínimo, por exemplo, quando o emão chega nesse periastro, aí ele é máximo, o R1 é máximo quando ele chega no apoastro. A elipse também tem um parâmetro extremamente importante, que é o semi-eixo maior, que a gente indica com a letra A. Para órbitas elípticas, lembra que sempre é uma opção descobrir o valor do semi-eixo maior a partir da terceira lei de Kepler. A órbita elíptica também é uma órbita fechada, então do ponto de vista energético, a energia mecânica ela continua sendo negativa, a energia cinética ela não foi suficiente para vencer a atração gravitacional, então a energia cinética ela é menor em módulo que a energia potencial gravitacional, e as relações válidas são as seguintes. Eu gosto de começar com a energia total do sistema. Já vamos falar sobre energia mecânica. Traçando paralelos com a órbita circular. Para a órbita circular, a energia é menos G mão eminho sobre 2R. O que era o R? Era o raio da órbita circular. Para a órbita elíptica, o parâmetro mais importante, o parâmetro mais relevante é o seu semi-eixo maior. Então aqui eu vou fazer uma simples troca, para ficar mais fácil a explicação mesmo. Vamos traçar paralelos, vamos aproveitar coisas que você já aprendeu anteriormente. Então, para órbitas circulares, a equação da energia total, a energia mecânica, é menos G mão eminho sobre 2R, porque o R na órbita circular é o parâmetro mais importante. Para a órbita elíptica, a gente vai trocar o R pelo semi-eixo maior, a gente vai trocar o R pelo A. É óbvio que a energia mecânica continua sendo energia cinética mais energia potencial gravitacional, e agora eu vou igualar a essa novidade, da energia mecânica ser menos G mão eminho sobre 2R. E aí o que vai acontecer? Vamos igualar tudo. Veja aqui, quando eu faço essa igualdade, a massa do corpo que está orbitando o emão, a massa eminho, que fica mudando de posição ao longo do tempo, nesse meu referencial, ele vai embora. Então eu vou poder cortar esse eminho. O próximo passo nessa equação é isolar a velocidade. Aqui eu tenho v quadrado igual a 2g emão dividido por r menos g emão eminho sobre a, e vou colocar o G emão em evidência. E aí eu fico que V quadrado igual a G emão, abre parênteses, 2 dividido por R, menos 1 dividido por A. Essa equação ela é conhecida como equação vis-viva. Cuidado com as variáveis. As variáveis aqui é o R e o V. O M é a massa que está no foco. Aqui a gente está pensando num caso em que o eminho é muito menor do que o emão, isso é extremamente importante. E o A, ele é uma característica fixa da órbita. O A, ele é uma constante na órbita, porque é o semi-eixo maior. Mas à medida que o corpo muda a sua posição, muda o R, a sua velocidade vai alterando. Próxima órbita, órbita
parabólica, nosso primeiro tipo de órbita aberta. O EMinho ele vai conseguir escapar do EMão. E é por isso que eu gosto de começar logo falando sobre velocidade de escape. Professor, o que é uma velocidade de escape? Vamos ler aqui, ó. A velocidade de escape é a velocidade tangencial mínima para o corpo escapar de uma órbita fechada. Então aqui do lado, ilustrando o EMinho girando em torno do EMão, e de repente ele adquire uma velocidade que eu estou chamando de velocidade de escape, mas essa velocidade é a menor velocidade possível para ele ir embora. Atenção, para órbitas parabólicas, o que acontece é que o módulo da energia cinética, ela se iguala, ela empata com o módulo de energia potencial gravitacional. Consequentemente, para órbitas parabólicas, a energia total do sistema, a energia mecânica, ela é igual a zero. Vamos escrever a equação da energia total do sistema? Vamos escrever a equação da energia mecânica? Então eu tenho que a energia cinética, que é mvesc quadrado sobre 2esc, porque exatamente é a abertura, é a velocidade de escape que entra no lugar da energia cinética, menos g mão EMinho sobre r, vai ser igual a zero. A energia total é igual a zero. Passa o g mão EMinho sobre r por outro lado, vou poder cortar a massa desse corpo que escapou, vou poder cortar o EMinho, sobra ainda a massa principal do sistema. De novo, o EMão ele é muito maior do que o EMinho nessa minha análise. Eu tenho que a velocidade de escape vai ser igual a raiz de 2gm sobre r. Note que essa equação ela é muito parecida com a equação numa trajetória circular. Vamos fazer uma comparação? Ó, na velocidade da órbita circular, a equação é raiz de gm sobre r. Agora a velocidade de escape, a velocidade da abertura, a velocidade mínima tangencial para ele abrir a órbita, é raiz de 2gm sobre rzinho. Veja que a velocidade de escape ela vai ser a velocidade da órbita circular vezes raiz de 2. Isso daí pode te ajudar a ganhar tempo na hora de resolver alguns exercícios. Se você sabe a velocidade da órbita circular, aí você só quer a abertura você quer só a abertura da órbita, pega a velocidade circular, que dependendo da situação você pode até descobrir usando um ΔS sobre ΔT e multiplica por raiz de 2. Lembra que numa órbita circular o corpo gira num MCU. Próxima órbita, órbita hiperbólica. O que tem de especial na órbita hiperbólica? A energia cinética desses corpos é maior do que a energia potencial gravitacional, a energia que prenderia esse astro girando ao redor do Sol. Consequentemente, a energia total do sistema, a energia mecânica, vai ser um valor positivo. Atenção que aqui tem uma novidade. Na órbita hiperbólica, o semi-eixo maior, ele vai ser definido dentro da astronomia como um número negativo. Tudo bem? Guarda essa porque vai te ajudar bastante. Então a gente vai escrever a equação da energia mecânica se aproveitando da equação da elipse. Lembra como que era a equação da energia mecânica da elipse? Está aqui no cantinho. Menos g mão EMinho dividido por 2a. Essa é da elipse. Agora, como numa órbita hiperbólica, como a hipérbole, para a gente tem semi-eixo maior negativo, a gente vai trocar o sinal. Então, para a órbita hiperbólica, a energia total do sistema é dada por mais g mão EMinho sobre 2a. É bacana que a energia fica aí um fator positivo. Claro que a energia mecânica do sistema continua sendo energia cinética mais energia potencial gravitacional. Eu posso igualar essas equações, fica g mão EMinho sobre 2a igual a mv quadrado sobre 2 menos g mão EMinho sobre r, corta o EMinho, isolo a velocidade mais uma vez, consigo isolar o g EMão, e aí eu tenho que v quadrado vai ser igual a g EMão vezes, abre parênteses, 2 dividido por r mais 1 sobre a. Note que é uma equação muito parecida com a equação vis-viva. A única diferença vai ser um sinal. Então, para a órbita elíptica, eu tenho a equação v quadrado igual a g EMão, abre parênteses, 2 sobre r menos 1 sobre a. E para a órbita hiperbólica é quase igual. Mas como na hipérbole, eu prefiro que vocês guardem assim, tá? Fica mais confortável. Como a hipérbole, ela tem o semi-eixo maior, como sendo um valor negativo, tá? Aqui você troca
só o sinal, né? Coloca um número negativo e aí aparece o sinalzinho de mais. Beleza? Ficamos por aqui, um forte abraço, bons estudos, até a próxima, tchau!